te contar que eu acho que eu descobri quais vão ser os nomes e os novos poderes da Sarada. Vocês acreditariam? Pois é, talvez seja só uma teoria legal, beleza, mas pode ser um palpite certeiro, porque na boa, tem muito embasamento isso que eu vou falar pra vocês agora, ok? Será que ela vai ter uma dimensão própria igual ao Obito, ou ter um poder de uma estrela igual ao Sol? Você só vai saber se você continuar até o final desse vídeo que vai explodir tua cabeça. Vamos lá. Trunks, Peter aqui! E galera, pra Sarada, já fazem 3 anos que ela despertou o Mangekyo Sharingan. Então tem muito que mostrar pra gente. Porra, 3 anos, mas aí que tá. Será que ela nem quis usar com medo de ficar cega ou será que ela saiu escondida pra testar a lei de contato nova? Bom, a gente ainda não sabe, né? Mas com certeza a Sarada vai surpreender com os poderes do Mangekyo dela, porque é o que ela precisa pra conseguir chegar no nível do Boruto, que já tá mais forte que o Jigen. A Sarada ficou lá atrás, Boruto avançou pra caramba. Então pra gente começar a especular de onde que pode vir os poderes dela, existe uma teoria que pode dar uma ajuda nisso. Isso porque pode ser que os poderes do Mangekyo tenham a ver com os desejos profundos ou os dilemas que o Tira esteja vivenciando. Lembrando, isso é só teoria porque nunca foi afirmado de fato no anime, beleza? Mas te garanto, tá bem embasado. Mas antes de avançar, só um aviso. Vocês, fandom de Naruto, que acompanham aqui esse canal, vocês fizeram a gente ganhar o IBEST ano passado. Basicamente, vocês foram os que mais interagiram com a gente. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente fez essas estatísticas. Daqui, dos vídeos de Naruto, foram onde saíram os maiores votos da gente. A maior quantidade de votos. Então, eu conto muito com vocês. A gente tá no finalzinho. Agora, acho que é as 2 últimas semanas. Depois acabou, não tem mais como prosseguir. Então, preciso muito de vocês de novo. Cada um de vocês, se você que tá agora, você que nunca votou, nunca fez nada, se você puder me dar esse voto agora, que é só clicar aqui embaixo e clicar lá na página do IBEST pra confirmar, você garante que a gente consiga o impossível, que é vencer as categorias que estão aqui embaixo. E obrigado por isso, porque só o que você já faz assistindo os vídeos aqui da gente, pô, faz a gente continuar esse trabalho sempre. Você é demais, demais, demais. Vamos lá. Por exemplo, galera, no caso do Obito, pode ser que o Kamui seja um reflexo do desejo dele de querer escapar da realidade e a vontade de se tornar vazio. E até esse é um dos motivos que ele usava máscara e que ele até falou pro Kakashi que ele estava vazio, que não tinha mais nada nele. No caso do Shisui, pode ser que o Koma Watsukami fosse uma representação do desejo dele de mudar o mundo ninja e essa necessidade de mudar as pessoas para evitar a guerra. Por isso que o poder dele seria para controlar as informações no cérebro das pessoas sem que elas soubessem. Vai acompanhando. E no caso do Sasuke, ele teve o Amaterasu. Então foi como se ele herdasse a vontade do Itachi. Mas ele também teve o Kaguchi, por isso seria uma extensão e uma melhora dos poderes do Amaterasu. E também mostra o desejo de destruição do Sasuke e como que o ódio dele estava gigante, né? E isso tudo em um fogo que pode queimar qualquer coisa e nunca se apaga. Já o caso do Itachi, eu deixei por último porque eu acho que ele é o que mais vai ter a ver com a Sarada. Isso porque no caso do Sasuke, ele despertou com a necessidade de matar o Danzo, destruir Konoha, esse tipo de coisa, né? Já o Itachi não, ele também teve um trauma absurdo por perder o Shisui, mas ele tinha o objetivo de resolver a guerra com os Uchihas. E por pior que seja o que ele fez, o Itachi sempre foi um pacifista e um filósofo também, né? E talvez seja por isso que os poderes dele eram o Amaterasu e o Tsukuyomi. Ou seja, um que representava a luz e o mundo material, mas que ao mesmo tempo era uma chama negra que podia destruir qualquer coisa. E o outro representava a escuridão e o mundo imaterial. Um Genjutsu que podia fazer coisa, né? Podia fazer a coisa e criar o que ele quisesse. Sacaram isso, galera? O Itachi já tinha um equilíbrio entre os dois opostos. Eu acho que isso encaixa bem com a personalidade dele. Com um lado calmo e pacifista, mas com um cara que precisava sujar as mãos também. Por isso que é o equilíbrio, né? É o prós e os contras, né? E pra quem só acompanha Boruto pelo mangá, talvez não tenha entendido muito bem por que eu falei que a Sarada se parece mais com o tio do que com o pai. Porque primeiro que o Sasuke teve o maior trauma de todos, logo criança, surtou logo cedo, né? E segundo que a Sarada, no anime, sempre se mostrou uma garota muito estudiosa. Como a Sakura, né? Uma nerd também. Então a Sarada tem esse lado de querer estudar, ir atrás da história, dos conflitos, do que aconteceu de verdade. Ela quer ir buscar o porquê os ninjas são assim e até a história do próprio clã Uchiha dela. Tanto que com isso a Sarada teve esse espírito de liderança e virou a capitã do time quando precisou. Vocês sacaram como ela é tipo o Itachi, só que mais pra frente? Ou seja, chega de enrolação e bora teorizar algumas ideias do que a Sarada vai poder fazer com o Sharingan dela daqui pra frente. Bora! Ninjutsu de espaço-tempo. Eu acho bem possível que ela tenha algum tipo de técnica de espaço-tempo, porque considerando que os Otsutsuki têm muito isso, né, de mudar de dimensão, seria algo útil pra ela. Ainda mais porque o Kamui é uma das técnicas mais apelões da obra até hoje, e foi uma das únicas que realmente fez efeito contra o Otsutsuki. Kamui é overpower demais, né?
Então, como a gente sabe que o Mangekyo Sharingan pode dar acesso a uma técnica ainda melhor que o Hirashin do Tobirama, seria uma forma de fazer a Sarada conseguir lutar contra esses inimigos Otsutsuki, que são muito apelões. Seria uma forma de deixar ela equilibrada, né? E uma coisa que eu lembrei também é que quando o Momoshiki aparece pro Boruto, não é como se fosse uma alucinação, e sim que o Momoshiki parece conseguir parar o tempo mesmo. E quando isso aconteceu, nem a Eida conseguiu ver o que estava acontecendo, porque ela ficou parada no tempo. E mesmo achando difícil que a Eida acabe virando vilã, pode ser que a Sarada sinta essa necessidade de ir contra ela, e aí por isso parar o tempo durante alguns segundos pode ser útil, concorda? Contra a Eida pode ser, que a Eida sofreu com isso. Ou também um salto temporal no estilo do rito do Dragon Ball Super. Pô, pensou isso? Por que não? Seria bacana, né? O Kishimoto se inspira no Tio Aquila e ainda combinaria inclusive com o estilo porradeiro da Sarada. Ami no Uzumi. Galera, Ami no Uzumi no Mikoto seria uma aposta muito maneira para ser uma representação do poder da Sarada. Primeiro que é uma divindade do Japão, que é de onde vem todos os nomes de técnicas do Mangekyo Sharingan. Em segundo lugar, é que ela é a divindade do amanhecer, e por isso tem uma história ligada à deusa Amaterasu, que, para quem não sabe, é a deusa do sol. E o que acontece, galera, é que depois de uma briga entre Amaterasu e Suzano, a Amaterasu acabou se escondendo numa caverna com medo do irmão. E como o mundo ficou sem luz do sol, a Uzumi começou a dançar na frente da caverna para chamar a atenção dela. E depois de abrir a caverna para ver o que estava acontecendo lá fora, a Amaterasu acabou vendo o reflexo dela no espelho e foi saindo de lá. E aí depois disso a luz foi se restaurando na Terra e os outros deuses selaram a caverna para que a Amaterasu não se escondesse mais lá. Então, galera, nessa história a gente tem pelo menos 3 elementos que fazem sentido com a Sarada. O primeiro é o espelho que a Ami no Uzumi usou para refletir a Amaterasu, e o espelho é uma coisa que tem tudo a ver com o Sharingan de copiar e refletir técnicas. O segundo é a ligação com o amanhecer e a luz do sol. E como a gente viu, o padrão do Mangekyo da Sarada representa o quê? O sol. E claro, em terceiro lugar é que tem a ver com o tipo de convencimento que a Ami no Uzumi usou para chamar a atenção da Amaterasu. E isso se liga com a Sarada implorando pro Sasuke acreditar nela e proteger o Boruto. Porque eu sei que pode parecer muita viagem que eu vou falar agora, ok? Mas foi ali que a Sarada salvou o mundo, exatamente naquele convencimento. Porque o Toneri já contou no anime sobre o Boruto carregar o destino do mundo com ele e que ele vai guiar o mundo pra luz que vai dissipar as trevas. Ou seja, se o Sasuke vai atrás e mata o Boruto, a esperança acaba e os outros Otsutsuki venceriam. Então foi o convencimento da Sarada que ajudou a restaurar a tal luz da esperança do mundo. Ela não é parecido com a história da Amaterasu. Tem tudo a ver. O sol, o espelho, o convencimento, etc. Tá bom, Pedro, você falou e não falou nenhum poder do que pode acontecer, né? Bom, galera, como eu falei que eu acho que a Sarada vai ser mais parecida com o Itachi e ter 2 habilidades opostas, eu acho que ela vai ter um poder mais ofensivo e outro pode ser um genjutsu. Porque a Sarada é porradeira. Ela vai pra cima no soco e nunca que ela vai ficar parada ou depender só de poderzinho pra vencer, ok? Então eu acho que pode ser um poder de espaço-tempo ou algum poder que leve esse conceito de espelho do Sharingan à enésima potência. Pode ser algo parecido, por exemplo, com o próprio poder do Daemon, de refletir qualquer ação contra o inimigo que os olhos dela tenham visto. E lembrando que a Sarada já copiou vários jutsus ainda criança, já mandou bem nessa aí. E o outro poder poderia ser tipo um genjutsu tão forte que até os outros Otsutsuki cairiam nele. Algum tipo de Koma Matsukami, mas que fosse algum tipo de ordem absoluta, tipo o controle do Sharingan, mas muito mais forte. Ou tipo aquele Geass do Lerute do Code Geass. Vocês estão ligados qual é, né? Sarutahiko Okami. Galera, calma que ainda não acabou, porque essas teorias só melhoram. Saca só, porque o Sarutahiko é um deus que se casou com a Ami no Uzumi, e enquanto ela era reverenciada como a divindade do amanhecer, da dança, das artes, o Sarutahiko é um deus da força, do sol e das artes marciais. Então, fora a dança, já tem a ver com a luta, né? Principalmente quando a gente lembra do Madara, a gente também vê que o próprio Sarutahiko está associado com isso tudo. E como eu disse, só melhora, ele também é o deus que ilumina o céu e a terra, e era o deus do sol antes do Amaterasu. E como no caso do Itachi, ele tem o Amaterasu e o Tsukuyomi, que são divindades, que são irmãos, pode ser que a Sarada tenha o Ami no Uzumi e o Sarutahiko, que são par também, porque são um casal. Por que não? Então isso poderia fazer a Sarada fugir da associação do Amaterasu com o sol e dar pra ela um fogo ainda mais poderoso que é o Amaterasu. Galera, olha isso, olha que mind blow. Porque o Amaterasu realmente pode queimar qualquer coisa, seja matéria, átomos, né? Ou até algo espiritual. Mas o problema é que ele pode ser absorvido, então é inútil contra os outros Otsutsuki. Agora, se a Sarada usasse um fogo que fosse tão forte quanto, né? E não pudesse ser absorvido, galera, aí acabou, né? Seria irado demais. O que os outros Otsutsuki vão fazer? Vai ter que fugir. Talvez ela fosse banhada em fogo, os socos dela queimassem qualquer coisa que ela tocasse. Porra, cara, esse é bom demais. Ou até se usasse como poder a gravidade do Sol em vez da temperatura, fizesse ela distorcer o espaço no estilo do Gai. Já pensou isso?
Gravidade do Sol na boa, não dá. Talvez deixar ela mais leve ou pesada, né? Se socasse com a força da gravidade junto. Ou seja, as duas opções casam com o Saru Tahiko pela questão do Sol e das artes marciais. E tudo isso casa com a Sarada, com o Sharingan dela e até com o jeito de luta dela. Fora a questão da liderança da força, né? Tudo isso tem tudo a ver muito com a Sarada. O que vocês acham? Passei longe ou vocês acham que tem forte chance de ser isso? Já vai comentando. E se vocês puderem agora, ajuda a gente no IBEST. A gente está na Fandom Brasil, estamos concorrendo em Fandom com o Whindersson Nunes, com o Felipe Neto. A gente tem várias categorias que é muito difícil ganhar com personalidades muito grandes. Dessas personalidades nós somos os menores, com certeza. Então a gente precisa muito de você clicando aqui embaixo em cada uma dessas pessoas. A gente consegue Fandom. Pô, Fandom Nerdisca, Fandom de Naruto, é a maior Fandom do Brasil. Você pode ser capaz de fazer isso. Só tocar aqui embaixo, tamo junto. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tem que ativar, galera, porque eu vou continuar metralhando esse canal com mais teoria do que pode acontecer em Boruto. E é de Mind Blow pra cima. Não sei o que tem pra cima, mas é. Tamo junto, valeu, galera. Fui!